Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questãozinha da SpaceX, aí sim a questão 36, o bicho começa a pegar. A 34, a 35, a 33, na verdade, 33, 34, 35, elas são tranquilas. A 36 vem com mistura de soluções que reagem e ainda pede o pH. Então é uma questão que muita gente tem muita dificuldade por conta de envolver soluções. É um tema que a galera não gosta muito. Então o que você vai fazer para acompanhar essa questão e aprender muito bem? Você vai deixar o seu like aqui embaixo. Isso, galera, ó, é o sucesso para você decolar no aprendizado. Ou pelo menos é aquilo que me motiva, é aquilo que faz o YouTube entender que o conteúdo é bom e divulga para o maior número de pessoas. Então deixa o seu like aqui, por favor. Deixa um comentário, uma crítica construtiva se te ajudou e considere se inscrever se os conteúdos que estão no canal aqui estão te ajudando, beleza? Porque aqui falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que vem nessa questão? Uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico de concentração 1 mol por litro foram adicionados, a essa solução, foram adicionados 400 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,75 mol por litro. Considerando que a solução básica foi parcialmente neutralizada pelo ácido, então ele já deu uma dica aí que não houve uma neutralização total, sobrou alguém. O ácido clorídrico é um ácido forte, o hidróxido de sódio também é uma base forte. O pH da solução resultante dessa reação de neutralização é. Então, galera, é o seguinte, ele já deu a entender que estamos falando de uma reação em que a base vai estar em excesso, né? Vai ter uma neutralização parcial, eu não vou conseguir neutralizar todos os mols. Então, a primeira coisa que eu preciso para entender esse problema, galera, eu tenho aqui um recipiente. Nesse recipiente, eu vou ter uma quantidade de ácido, né? Eu coloquei aqui esse cara de HCl. Ele tem um volume de 100 ml e ele tem uma concentração igual a 1 mol por litro. A esse camaradinha eu vou misturar, eu vou verter uma solução, vai pra lá, rapaz, uma solução de hidróxido de ódio, tá aqui o hidróxido de sódio. Quanto que eu vou adicionar? Um volume de 400 ml, cuja concentração é de 0,75 mol por litro. Quando eu fizer isso, a gente já sabe, ele já deu a entender, mas a gente vai precisar calcular. Eu vou precisar saber o que sobrou aqui, já como ele falou que é uma solução básica, foi parcialmente, então eu já vou supor que sobrou a base. Mas para calcular o pH eu preciso saber quanto sobrou, né? E um volume total, 400 mais 100, de 500 ml. Feito isso, a gente vai ter NaCl também, né? Por quê? Vou deixar escrito aqui em cima. A nossa equação, ela é HCl mais NaOH, então a reação é de um ácido mais uma base, formando sal mais água. Então, essa é a minha equação para um ácido, uma base. Tá ela ali. E aqui está o resultado final. Vai formar um sal, esse sal ele é neutro, não tem caráter ácido nem tem caráter básico, mas vai sobrar alguma coisa de hidróxido de sódio. Isso é o que eu preciso descobrir. Então, mistura de soluções que reagem, eu preciso desse cara aqui, gente. Eu preciso da minha equação balanceada. Por quê? Eu sei, por exemplo, que se eu tiver 1 mol de HCl, eu vou precisar de 1 mol de hidróxido de sódio. Reação é 1 para 1. E aí vem o ponto, não é? Qual é o número de mols de HCl e qual é o número de mols que eu tenho de hidróxido de sódio? Quanto eu tenho de cada um? Porque se eu souber quanto eu tenho de cada um, a minha questão está tranquila. Aí eu sei o número de mols de ácido,
eu sei quanto que eu gasto de base, consequentemente eu sei quanto sobrou de base nesse meio. Então eu vou trocar o slide aqui, porque para a gente calcular, né, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, o primeiro é o número de mols de HCl. A gente sabe que concentração molar é número de mols sobre volume. A concentração do ácido, ela era de, cadê? 1 mol por litro. Então, 1 mol por litro. Qual é o número de mols? Sabendo que o volume é de 0,1 litros. Então, o número de mols que eu tenho de ácido clorídrico, 0,1 mol. Ok, então achei o número de mols de HCl. Agora, eu preciso saber o número de mols da minha base. Preciso desse valor. Concentração é número de mols sobre volume. A concentração da base era de 0,75 mol para cada litro. Só que da base eu usei 400 ml, né? 400 ml, então 0,4 litros. Então o número de mols da base é de 0,3 mol de hidróxido de sódio. Agora, pessoal, eu consigo ir para o terceiro passo. Então, fazendo devagarzinho. Qual é esse terceiro passo? É achar o excesso de NaOH. Por que eu sei que o excesso é dele? Ele já deu a dica. Mas a gente viu, eu vou deixar a equação escrita aqui em cima mais uma vez, ó, para um HCl eu preciso de um NaOH para produzir um NaCl e uma água. Então, da minha equação, e aí ele foi bonzinho, ele deu tudo em mol, eu sei que eu preciso de um HCl para um hidróxido de sódio. Então, é 1 para 1. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu tiver 1 mol de HCl, eu preciso de 1 mol de NaOH. Isso é minha estequiometria está me dizendo. Agora, quanto que eu tenho de HCl? 0,1 mol de HCl. Logo, eu preciso de hidróxido de sódio. Também 0,1 mol de hidróxido de sódio. Então, pessoal, o meu excesso ele vai ser o número de mols total de hidróxido de sódio menos o número de mols que reagiu. Então, o meu excesso ele fica sendo 0,3 menos aquilo que eu consumi da reação, 0,1. Fazendo isso aqui, eu sei que o meu excesso ele é de 0,2 mol de NaOH. Então, isso tudo, óbvio, eu estou fazendo bem devagarzinho aqui para você poder acompanhar o que está sendo feito. Achei o número de mols de hidróxido de sódio. O que a gente precisa? Ele quer saber o pH. Então, ó, pH é menos o log de H+, que isso aqui não é útil para a gente, né? Eu não tenho espécie ácida sobrando, eu tenho espécie básica. O que eu posso fazer, então? Ao invés de usar esse cara, calcular dessa forma, eu sei que pH mais pOH tem que ser igual a 14. Esse cara que é o pH, eu não tenho ele direto, porque a solução é básica, mas esse cara eu tenho. pOH é menos o log da concentração molar da minha base. Esse cara eu consigo calcular. Porque isso aqui é o número de mols, perdão. Isso aqui é a concentração molar da minha base. Então, eu vou agora, da sequência, calcular esse cara aqui. Vou trocar o slide. Qualquer coisa você volta aí, pausa o vídeo para você não ficar perdido. O nosso quarto passo é exatamente calcular a concentração desse cara. Como? A nossa base, hidróxido de sódio, ela separa em Na mais OH-. É 1 para 1. Então, o número de mols que eu tiver desse cara é o mesmo número de mols da base.
uma base dessa dissocia em uma hidroxila. Então, número de mols sobre volume. A minha concentração fica sendo número de mols da base que sobrou, 0,2. Então, 0,2 mol. E o volume? Toma cuidado com o volume, né, pessoal? Ah, eu vou colocar 400 ml, porque 400 ml é o volume da base. Não. Quando você mistura, o volume final é de 500 ml. É o volume final da sua solução, depois que você misturou tudo. Então, aqui, 0,5 litros. Consequentemente, a nossa concentração ela vai ficar sendo de 0,4 ou 4 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Agora a gente pode finalmente terminar o exercício e achar o pH. Por quê? pH mais pOH tem que dar 14. pH vai ser igual pOH, galera. pOH, vou colocar aqui mais e vou colocar o pOH entre parênteses, né? É menos o log da concentração desses camaradinhos, da concentração da hidroxila, 10 a menos 1. Isso tem que ser igual a 14. Dessa forma, quando você terminar de fazer as operações com log, você vai achar que o seu pH é de 13,6. Então, esse é o seu pH, né? Só desmembrar esse log para a gente aqui, tá resolvido seu probleminha. Então, a questão aqui da letra A, que a gente tem pH de 13,6. Um exercíciozinho relativamente longo, cheio de etapas, mas eu tentei ir destacando com você a todo tempo o que você precisa, como você faz, por que tem que ser feito, como você vai fazer para você chegar no cálculo do pH. Beleza? Qualquer coisa que você tiver aí de dúvida, não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo, manda uma mensagem que a gente vai conversando. Eu vou deixar aqui em cima para você o convite para você ir no meu Instagram, porque lá eu divulgo um trabalho paralelo. Lá tem mapas mentais, tem resumos, tem dicas de estudo, tem vídeo de experimento comentado, que muitas questões usam para contextualizar, além de também meme, né? Porque é importante a gente se divertir. Galera, espero ter te ajudado. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!